Olá, bom dia. A TV Estadão recebe hoje o vereador Gilberto Natalini, de 64 anos, que foi escolhido pelo prefeito eleito João Dória para assumir a Secretaria do Verde e Meio Ambiente em 2017, aqui em São Paulo. Muito obrigada pela presença. Bom dia, vereador. Eu que agradeço você, Adriana, a TV Estadão e cumprimento também os internautas e telespectadores que estão nos assistindo. Natalini é médico, foi eleito agora neste ano por seu 5º mandato consecutivo na Câmara Municipal de São Paulo, é voluntário no bairro de Cangaíba há 40 anos, foi ativista político, preso na ditadura militar, também já participou da prefeitura na gestão de José Serra em 2005 como secretário de Participação e Parceria. Um militante da área do Verde assume agora a pasta no governo Dória. Dá para participar aqui com a gente pela entrevista pelo Facebook Live, mande as suas perguntas que a gente vai fazer aqui ao vivo para o vereador. Vereador, queria começar com o senhor. O senhor foi um crítico ferrenho da gestão Haddad durante esses quase 4 anos, criticou muito a política do petista em relação ao verde e agora o senhor tem a chance de corrigir parte disso. Qual a sua primeira ação? O que o senhor pretende fazer em primeiro lugar nessa área? Não, realmente eu fui um vereador que não compus a base de sustentação do prefeito Haddad. Eu fui um fiscal, vamos dizer assim, da administração e como a área ambiental e a área da sustentabilidade nessa gestão que está terminando, ela ficou muito assim relegada, na minha opinião, a pouca importância, ela não foi motivo não foi prioridade. Eu, de fato, reclamei bastante, mas também sugeri muito, porque a minha crítica, a minha oposição não é uma oposição para destruir. Eu critico com firmeza, sem medo, né, de cara limpa, de peito aberto, mas, ao mesmo tempo, eu propus, por exemplo, eu fiz a lei, aprovei a lei que criou o parque lá do Meninos do Jockey, Chácara do Jockey. Que foi uma negociação do prefeito, com o Jockey Club. Não, aquilo já vinha do governo passado, aquela negociação já é antiga. Eu fiz a lei para criar o parque, eu aprovei na Câmara, o prefeito vetou a minha lei e depois de uns dias ele fez um decreto e criou o parque, exatamente como previa a lei. Mas eu dei a minha colaboração ao senhor prefeito e à cidade, criando o parque, que no final, pela minha lei ou pelo decreto dele, não interessa, interessa que o parque foi criado, está lá um parque de 110 mil metros, muito bonito, numa região que precisava. Então, eu sou crítico, fui crítico, por quê? Porque eu não fui da base de apoio do prefeito, eu fui da oposição, mas a minha crítica, embora fosse forte, assim, um tom um pouco, que é o jeito de italiano de ser, mas ao mesmo tempo eu ajudei a prefeitura fiscalizando, porque a fiscalização é muito importante. Se todo mundo for a favor, a administração fica pobre. Tem que ter gente que fiscalize também, que proponha, como eu fiz. E o que o senhor deseja fazer em primeiro lugar quando assumir esse cargo? Olha, eu estou tomando o pé da situação, eu fiquei muito honrado do prefeito João Dória, eleito no primeiro turno, histórica a eleição do prefeito João Dória na cidade. Fiquei muito honrado pelo convite, eu realmente me honrou muito, até me emocionou, porque como eu sou um militante dessa causa, sou um artesão dessa questão ambiental, sou médico, mas me dedico à questão ambiental há muito tempo, eu acho que foi um reconhecimento do prefeito, não a mim, mas a própria causa ambiental da cidade de São Paulo. Isso me honrou e me emocionou a mim e criou uma expectativa também na área ambiental, entre as entidades, as personalidades, os ambientalistas, né? Desde o povo lá até os mais credenciados, os que têm mais visibilidade. É uma responsabilidade enorme, eu tô tomando o pé da secretaria, né, de toda a estrutura da secretaria. Não dá para eleger, então, por enquanto, não, nós temos algumas prioridades que já eram prioridades do governo, do programa de governo do prefeito Dória e que por coincidência ou porque eram coisas necessárias também são prioridades da nossa vida. Um dos problemas é a arborização de São Paulo. São Paulo tem pouca árvore. As árvores estão concentradas em alguns lugares. Muitas árvores estão doentes, estão precisando de cuidados. Então, qual é uma das prioridades centrais nossas? É aumentar o verde, a cobertura arbórea de São Paulo.
Árvores certas no lugar certo, tem que plantar muitas árvores. Tem gente da iniciativa privada que tem procurado a gente dizendo, eu quero ajudar, eu quero plantar tantas árvores, me diga onde, como e que árvore eu planto, eu vou lá e planto, a prefeitura não tem que ter custo. Várias pessoas, empresas inclusive grandes, ONGs importantes, que têm inclusive financiamento internacional, está nos procurando, oferecendo. Então, se nós soubermos aproveitar isso, nós podemos aumentar muito o plantio de árvores em São Paulo. Tem uma meta, vereador, ou não? Olha, meta numérica eu não tenho, mas não deu ainda para ter um cálculo. Eu sei que a gestão do Eduardo Jorge, que é meu colega de Partido Verde, que inclusive está entusiasmado para ajudar ele e todo o pessoal que foi da equipe, ele plantou 1,5 milhão de árvores, né, naqueles anos de gestão. Gestão Kassab. Começou no Serra e foi Kassab. 1,5 milhão, o esforço enorme que o Eduardo Jorge fez. Nós queremos plantar muito. Agora, nós estamos estudando os locais. Você não pode plantar em qualquer local. O local que está previsto para ser um viaduto, se você planta a árvore, você está condenando aquela árvore daqui 2, 3 anos ser cortada. O prefeito Haddad chegou a plantar árvores no meio de uma avenida, não sei se você recorda, num projeto piloto, acabou não indo para frente. O senhor não achou essa uma boa ideia? Mas não vai, né? Isso aí eu acho que não sei se o meio de uma avenida, eu não sou técnico, né? Eu não sou arborista, né? Eu sou um plantador de árvores. Eu já plantei quase 14 mil árvores na minha vida. Todo final de semana eu semeio 100, 150. Mas na cidade de São Paulo? Na minha casa. Eu compro as coisinhas lá, os pacotinhos, encho de terra, eu mesmo. E depois e semeio, onde? E depois quando nasce, né, eu ou dou para pessoas que querem, tenho doado, ou levo em alguns lugares e planto em vários lugares da cidade ou mesmo do entorno. Eu sou um plantador, então eu não estou falando aqui como um curioso, né? Eu não sou especialista, né? Tenho estudado as árvores, tem árvore certa para o lugar certo. Sim. Árvore de raiz profunda, árvore de menor porte. E o que aconteceu em São Paulo? Foram plantadas as árvores de maneira muito aleatória. Depois o Eduardo Jorge, ele fez uma certa organização, ele plantou, a árvore nativa tem que ser as principais escolhidas, porque plantou-se muito exótica, em São Paulo exótica atrapalha. Nas calçadas principalmente. As calçadas, raiz superficial, ela vem e estoura tudo, tem que plantar árvore de raiz profunda, que vai para o fundo e não assim. Então, tem toda uma situação de que a gente tem para fazer, nós estamos estudando, a gente quer a ajuda dos especialistas, do IPT, ajuda de gente da universidade, gente que tem saber. Acabei de falar com o Cardinho ali, que é um grande conhecedor de árvore, né? E já colaborou com o meu mandato, eu convidei ele para colaborar também com a nossa gestão. Então vai fazer parte do arborização do seu é um ponto principal, arborização. Vai fazer parte do programa Belezura, uma espécie de belezura que o João Dória quer fazer, não deixa que de São ser, Paulo, não deixa de ser né? belezura, né? Mas o plantio de árvore, eu acho que ele vem em seguida do mais emergencial, que é de fato lavar São Paulo. São Paulo está suja, está muito pichada, está tudo largado, as calçadas. Então, dá uma limpada geral, né? Dá um tapa de higiene na cidade de São Paulo, e aí virem os programas de médio prazo, que o plantio de árvores é um desses. Entendi. Vereador, vamos mudar um pouco de assunto. Durante esses quase 4 anos do governo Haddad, o senhor também criticou muito a questão das ocupações, né? Ocupações feitas principalmente na região dos mananciais, represa do Guarapiranga, represa Billings. Tem a ocupação Nova Palestina, que é muito falada, que é do MTST, que o senhor é crítico. O plano diretor acabou de uma maneira, não legalizando, mas facilitando a construção de moradias ali. O senhor, como secretário do Verde, pretende ir contra essa determinação do plano diretor de permitir moradias em locais de manancial? E eu cito também o Parque dos Búfalos. Qual vai ser a posição do senhor em relação a isso? Olha, esses 2 exemplos que de fato eu tive envolvido, a questão é a água. Né? A água é o ouro branco do século XXI, né? E a água está cada vez mais difícil, cada vez a água para a metrópole, e nós temos 2 caixas d'água em São Paulo que a gente usa, que é a Guarapiranga e a Billings. Na hora que você ocupa as margens, você vai matando a caixa d'água, você vai diminuindo, por exemplo, os búfalos, várias nascentes que tinham ali, que iam direto para a Billings, foram assoreadas com a obra. Várias, pelo menos umas 15 ou mais, nascentes boas, grandes. Então o que fazer ali agora? A obra está em andamento, ali né? está difícil de reverter, porque a obra já está do meio para o fim, quer dizer... São 3 mil, é isso? Um pouco mais de 3 mil. 3.900 casas do Minha Casa Minha Vida, né? Num lugar que, sinceramente,
aquilo ali, a vocação dali era um grande parque de manutenção da beira da represa. Pelo parque, que a população de lá praticamente não tem parque, mas também para a preservação da beira da represa. Depois que começou a obra dos búfalos, começou uma cadeia de ocupações na orla da Billings, que até hoje, todo dia, né, a gente praticamente não dorme tomando conta. Destruíram lá milhares de árvores, puseram fogo. Enfim, aí criou uma indústria de ocupação que está vindo. Eu acho que se nós não protegermos os mananciais, mas isso não é uma questão só da prefeitura, aí tem que somar o prefeito Dória, o governador e o governo federal, tem que ser um mutirão, e a sociedade tem que entrar junto para proteger. Por quê? Porque a água que vai faltar na caixa d'água das pessoas é de todo mundo, não é do rico, do pobre, desse ou daquele, do opositor, do apoiador, não, é água. Água, o teu corpo, o meu corpo são 70% de água. A gente não vive sem água. Então, o meu desespero com aquela beira de represa é exatamente porque eu como médico, eu sei que a água, né, e como ambientalista, eu sei. Então, eu acho que nós temos que ter uma política ali de aquilo que for possível recuperar de beira de represa, que for coisa... Mas isso não é só do verde, né? Aí envolve habitação, envolve planejamento urbano, envolve uma série, envolve o governo como um todo. E não é só o governo municipal, aí tem que ter uma política de Estado e uma política federal para proteger o manancial. Esse é o que eu apregoo, eu sempre apregoei isso, sempre defendi isso, tem inclusive documentos, tudo de décadas que a gente vem falando isso. Eu fiquei muito feliz quando houve uma operação que ajudou a congelar um pouco a beira da represa, alguns anos atrás, e que a gestão atual deixou para lá. Quando deixou para lá aquela operação, que era uma operação que defendia os mananciais, quando deixou para lá é que houve então essa quantidade de ocupações desorganizadas que estão acontecendo. Então, ali... Por exemplo, se você pegar o espólio do Clube Tietê, que fica na beira da Guarapiranga, são milhares de metros quadrados, eles devastaram tudo, estão vendendo. E não é movimento organizado de população, é coisa de crime mesmo, estão vendendo. Então, tem que agir ali, porque aquilo ali é de um particular, mas aquilo ali é uma mata que protege a represa, entendeu? Eu sei que foram criados ali 9 parques, temos que ver como... Mas isso aí é uma questão de uma interlocução do poder municipal como um todo, com outros poderes, outras áreas de poder, e a gente advoga isso. Eu espero que a gente consiga melhorar as beiras de represas, os mananciais, organizar aquilo que for possível retirar. Não é jogar as pessoas na rua, não. É ver a forma de dar condições humanas e dignas da pessoa morar. Então, pelo que o senhor está explicando, no caso do Parque dos Búfalos, por exemplo, não tem como voltar atrás reverter ali, acho muito difícil. Então, a obra continua, já está contratada, já está em andamento. Mas, no caso da Nova Palestina, o senhor não pretende apoiar a construção de moradias em outros terrenos que ficam próximos de represas? Eu acho que quanto mais proteger a beira de represa, quanto mais estiver livre, com mata, com nascente, jogando água limpa ali para dentro, tiver verde no entorno, porque atrai chuva, atrai água. Eu trabalho nesse sentido. Tudo que vier construir na beira das represas, meu coração se aperta e fica assim, bastante nervoso, bastante batendo com muita força, porque é o que eu disse para você, são as caixas d'água de São Paulo. Quantas pessoas a Guarapiranga abastece? 5 milhões. Então, se você assoreia a Guarapiranga, da onde você vai buscar essa água? Quanto vai custar buscar água a 100, 150 quilômetros de São Paulo? Você viu a crise hídrica. A Guarapiranga salvou um pouco a situação, ela estava numa situação melhor. Então, essa é a minha visão, né? Agora, é óbvio que eu sou um secretário numa equipe. Agora, o prefeito João Dória, ele é um homem muito sensível às questões da sustentabilidade. Muito sensível. O que ele pediu para o senhor já? Ele pediu para eu fazer o melhor possível para melhorar as condições de sustentabilidade e defender a área ambiental. Agora, a visão que a gente tem, Adriana, é importante falar isso para você e também para quem está nos vendo, não é uma visão do ambientalismo de 40 anos atrás, que foi importante, que foi militante.
Hoje nós temos mais duas pernas do ambientalismo, a perna social e a perna econômica. Se você tirar uma dessas pernas, a sustentabilidade não anda. Então você tem que andar, às vezes demora mais a andar, mas você tem que fazer um conjuminado aqui, a área econômica, o desenvolvimento econômico, o emprego, a renda, a questão social, da qualidade de vida das pessoas. Porque, por que estão invadindo muito mais a beira de represa agora? Por causa da crise econômica. A pessoa expulsa do aluguel, ela vai onde tem, entendeu? Então também a crise econômica e social ataca o meio ambiente fica fragilizado. Então tem que andar junto. Isso o prefeito tem uma visão muito profunda. Essa visão econômica, o prefeito tem declarado que pretende fazer a concessão dos parques, né? Sim. O senhor já deve ter sido muito perguntado sobre isso. Sei que o senhor é favorável. Que modelo o senhor defende para a concessão dos parques municipais? Não, eu tenho falado, quer dizer, conversei rapidamente com o prefeito sobre isso. Isso é um dos objetivos, não só de parques, como outras concessões. Ele falou isso na campanha. Mercado, cemitérios. O tempo inteiro ele falou na campanha isso, ou seja, ele foi eleito com... Essa foi uma bandeira importante e o povo votou nele, ele não omitiu isso. Não é privatização dos parques, é concessão, é diferente. Por quê? Porque o parque vai continuar sendo público, a pessoa vai entrar lá livremente no horário de funcionamento, não vai pagar nada, vai gozar do que goza hoje sem nenhuma alteração, só que vai ter a direção do parque, será concedida a uma empresa privada ou mesmo uma ONG, aí tem que ver quem é que vai interessar e que vai ter proventos dali de alguma maneira. Pode ser através de merchandising, pode ser através de venda de marca, você entendeu? Você imagina quantas empresas grandes gostariam de dizer para o mundo que são tomadoras de conta do parque. Essas empresas não vão lucrar muito? Por exemplo, a manutenção do Parque Ibirapuera fica em torno de 22, 26 milhões de reais por ano. O prefeito Dória tem falado muito que os banheiros não funcionam, há realmente problema na segurança, né? Mas os contratos foram... acho que foram prorrogados, se não me engano. Está sendo prorrogado, mas inclusive... só pelo banheiro, vereador, isso que eu queria perguntar. O banheiro é ruim, tudo bem. A gente vai conceder um parque como o Ibirapuera só porque o banheiro é ruim? Não dá para consertar o banheiro? Não é porque não é porque o banheiro é ruim. São 20, como você falou, em torno de 22 milhões por ano que você pode deixar para que outras instituições invistam lá e, obviamente, eles vão ter dividendos de propaganda, de merchandising, mesmo de coisas que existem lá que já são cobradas hoje. Já são cobradas. Ou você acha que você entra no Ibirapuera e come de graça? Você não come. Há os permissionários ali que vendem coco, né? Não, vende coco não, tem alimento, tem lanchonete. Esses vão continuar? O senhor defende que eles continuem? Não, a fórmula da concessão, eu não entrei no detalhe, porque existe uma secretaria específica só para isso. Então, no momento exato que for formatada, a secretaria formatar, nós vamos, aí vier a concessão do parque, é claro que o secretário da área de parques vai sentar para discutir as formas, vamos debater as formas, e vamos debater publicamente, não vai ser nada escondidinho, tá certo? Por quê? Porque o que nós queremos é melhorar a cara do parque, melhorar os serviços do parque. O Central Park de Nova York é concessionário. É uma ONG, né? Então, e aqui também pode ser uma empresa ou uma ONG, depende. O importante é que a pessoa assuma a responsabilidade. Sem cobrança de entrada, não, claro, não vai cobrar. Sem elitizar o parque. O prefeito Dória, não, imagina, o prefeito Dória tem falado. Aliás, o discurso dele o tempo todo, ele tem dito, olha, eu quero governar para os mais pobres. Ele ficou muito impressionado, eu fui com ele no Grajaú, fui com ele em Santo Amaro, ele ficou muito impressionado com a carência do povo paulistano, nas áreas de periferia, ficou muito impressionado. Ele foi pessoalmente... Ele não conhecia. Eu acho que ele, pela atividade dele, ele não tinha essa prática de ir nesses lugares e tal. Ele devia conhecer, porque... Mas na hora que foi ao vivo e vieram os casos ao vivo, as reclamações, as lamentações daquela população, ele viu... Então ele tem dito, eu quero governar, fazer uma gestão boa para as pessoas mais pobres. Esse é o discurso dele. Falando de parque, vereador, o Parque Augusta foi uma demanda muito grande da população nesses últimos anos. Sim. O senhor é defensor da criação de um Parque Augusta ali, que é na Rua Augusta, próxima à Paulista.
Mas o prefeito eleito João Dória já disse que não vai colocar recurso público para comprar aquele terreno, que hoje é particular, né? Duas construtoras querem erguer ali algumas torres. Como resolver esse problema? O senhor vai manter a sua posição? Esse problema está na justiça, né? Então, está na justiça. Já tem promotoria pública, fugiu da nossa alçada particularmente. A minha posição é a posição que eu defendia, e não é que eu defendia, eu fui coautor de uma lei, cujo titular foi o Aurélio Nomura, pela criação do parque. Criando o parque. A lei foi aprovada e foi sancionada. Eu sou coautor, eu e mais outros, acho que uns 3 ou 4 vereadores que foram. Nós fizemos uma luta enorme. E aí foi assim, chegamos à exaustão. Então, foi, de certa forma, judicializado. Eu já fui em 3 audiências com uma juíza da Vara da Fazenda, onde de conciliação, prefeitura, empresas, promotores públicos, sociedade civil. Então isso fugiu um pouco da nossa alçada. A posição minha é que aquilo ali deveria ser um parque, tanto é que eu assinei como coautor a lei. Agora, essa questão, ela é uma questão que eu acho que a prefeitura hoje é uma parte a mais. Mas a prefeitura, se o senhor puder explicar, a prefeitura tem que pagar, né? Tudo bem, está na justiça, não, mas para que se concretize, a prefeitura tem que pagar. Os donos do terreno, eles pedem uma indenização pelo terreno. É uma coisa justa, válida, tá certo? E tem toda uma negociação. Mas, por exemplo, você não pode dar autorização de potencial construtivo em troca do que vale o terreno em outros cantos. Não é negociável isso? Mas o zoneamento tem que prever ali. Por exemplo, a casa do Artigas devia não sei quanto de IPTU, do arquiteto famosíssimo, é uma casa tombada, e precisava de reforma e a família não tinha dinheiro. A família me procurou no governo passado. Eu levei a família na secretaria que tomava conta do assunto, na Fazenda, Secretaria de Finanças. E eles fizeram um acordo, venderam o potencial construtivo, e conseguiram o dinheiro para fazer as reformas sem gastar dinheiro. Pode ser uma alternativa. Não, mas tem então. alternativa, tem que buscar, eu não sei. O que o prefeito está dizendo é que tem tanta prioridade outra na frente que, claro, e nós temos os parques todos fechados, parados, pô. Não tem segurança, não tem manutenção, nós temos que retomar essa situação. Isso não quer dizer que virou, não é isso. Então, cada situação que tem, já tivemos a oportunidade de ter ali o parque, passou uma oportunidade, igual o Búfalo. Agora, no Búfalo, depois, não sei se você já viu como está lá, eu estive lá faz 20 dias. Depois de construir tudo, como é que você vai passar o trator? Não existe, isso não tem volta. Tem 2 parques ao lado, que a construtora tem que, pela compensação, ajudar a implantar, aí nós vamos lá, e esses parques estão sendo devastados também. Está sendo tirado, bota fogo na mata, e daqui a pouco vão ocupar irregularmente. Então, aí sim, o poder público vai lá, toma conta daqueles 2 parques e vai caminhando para a implantação. Agora, aquele cocuruto do meio, onde tinha lá o pasto onde os búfalos comiam, aquele alto, onde derrubaram aquele jequitibá de mais de 100 anos, uma pá carregadeira assim que arrancaram o jequitibá, uma coisa de doer o coração, ali não tem mais jeito, porque ali os prédios já subiram. Então, a vida passou e a gente perdeu a oportunidade porque não houve condição de um consenso com o governo que estava aí de implantação. Vou fazer uma pergunta para o senhor que chegou pelo Facebook, da Bia Figueiredo. Ela pergunta: vereador, vocês farão parcerias com especialistas da Exalc, que tem bons aparelhos de raio-x para trabalhos preventivos antes de cortar as árvores? A questão da poda, o senhor mesmo já criticou muito isso. Eu vou falar para você. É Bia, né? Bia. Bia Figueiredo. Isso. E a prefeitura ia cortar 53 árvores da rua Sergipe. Já estava com ordem de corte. Aí a população ficou doida lá, desesperada, me chamaram, eu fui lá pessoalmente num domingo, falei, não corta. Peraí, vamos ver qual árvore está doente, qual árvore está saudável. Aí eu chamei uma pessoa, Joaquim Cavalcante, que é um grande perito em árvore, inclusive de lá, mora em Campinas. Ele veio, trouxe um equipamento, ele botou o equipamento nas árvores, porque a prefeitura não tem esse equipamento e não usa. É um raio-x, é isso? É um raio-x tomógrafo, é um tomógrafo. A prefeitura não usa o equipamento, não tem esse equipamento. Então, é o olho do técnico, que às vezes está correto, às vezes não está. Então, ele fez o exame das árvores, falou aqui, ó, dessas 53, quem tem que cair mesmo são 3. E foram as 3 que caíram.
e as outras estão Porque lá. as outras poderiam ser recuperadas. O tronco estava saudável, não tinha cupim, nada. Agora, é claro que tem o problema do cupim, tem o problema da erva de passarinho, que mata a árvore também, fragiliza a árvore, que toma a copa da árvore, e também tem muita erva de passarinho em São Paulo, tem esse problema também. E tem os fios, né? Tem os fios, tem o problema da árvore errada no lugar errado, né? Árvore de raiz pouco profunda que vira com... Então, tem várias questões técnicas. Aí nós queremos a Exalc, nós queremos o Ricardo Cardim, nós queremos o Zorzenon, nós queremos todo o pessoal que me ajudou durante esses anos todos a formular uma proposta, que é, como eu disse a você, a arborização é uma das 5 prioridades que está no programa de governo do prefeito Dória e que nós, coincidentemente, está certo? Está no nosso ideário de fazer por São Paulo. A árvore está uma das primeiras questões. Falar sobre a fiação, já que a gente falou disso agora, o prefeito Dória, ele fez uma reunião semana passada, já uma reunião para combater já preventivamente enchentes, e chamou representantes da Eletropaulo. Vai ter uma nova reunião também com esses representantes da Eletropaulo para tratar da questão do enterramento dos fios. Sei que não é diretamente a área do senhor, mas queria saber qual a opinião do senhor sobre uma proposta que saiu nessa reunião semana passada, de se criar uma tarifa diferenciada para o morador que vai ser beneficiado com o enterramento de fios. Então, só para explicar melhor, a pessoa mora em Perdizes, por exemplo, que é um bairro que tem muitos prédios, tem uma demanda grande para enterramento de fios ali. Aquele morador pagaria um extra na conta. A proposta foi de quem? É uma proposta assim, em discussão ainda. É representantes da Eletropaulo que levantaram isso, porque a Eletropaulo não quer arcar com os custos, né? Diz que é uma concessionária e ela é paga por meio da tarifa. Então, seria uma opção. Você acha que é uma opção viável, alternativa? O Dória deu a entender que sim, que seria uma possibilidade. Eu não conheço a proposta, eu não participei da reunião, tenho muita dificuldade de dar uma opinião. Eu sei que é preciso começar a enterrar os fios de São Paulo. Eu participei de 2 atividades que teve enterramento de fio. Eu participei até no governo da Marta, naquele projeto lá do final da Avenida Vereador José Diniz, que era o projeto dela ia tirar 680 árvores, e a gente entrou, ganhamos até uma liminar, suspendeu. Quando o Serra entrou, ele refez o projeto e enterrou os fios lá. E também na Avenida Rebouças, um pedaço da Rebouças também os fios foram enterrados. Então eu acho que aqui os fios de São Paulo têm que ser enterrados, eu tenho certeza que sim. Tem que começar a fazer, porque não dá para conviver com a situação que a gente tem aí, não é? Eu tenho inclusive uma lei na Câmara para cobrar multa, porque quem concede o espaço para as outras concessionárias pendurar aquele monte de fio é a própria Eletropaulo. Então ela tem que tomar conta do pedaço dela. Meu projeto está rolando para cobrar multa para não ter aquele monte de fio enrolado, pendurado, aquela coisa horrível. Então eu acho que isso tem que ser feito. Agora, como vai ser feito? Quem que vai pagar? Eu não consigo opinar, eu não participei, mas nós já estamos integrando no governo de transição, temos reunião essa semana, para ver qual é a parte que nos cabe nesse assunto. Né? O que importa é que se o fio for enterrado, vai sobrar espaço para a árvore, vai ter mais passarinho, vai ter mais sombra, vai ter menos problemas de acidente. Queda de energia. Essa situação toda que nós estamos vivendo. Vereador, nosso tempo está acabando, quero tocar em mais 2 pontos rapidamente, se eu puder responder rapidamente. Primeiro, inspeção veicular. O senhor sempre defendeu, foi sempre crítico ao fim da inspeção veicular, mas o prefeito Dória não prometeu resgatar esse programa. O senhor vai falar com ele sobre isso? Então, o AR de São Paulo é outra questão que nós temos que discutir, nós estamos discutindo. Né? A inspeção veicular é uma parte do problema. Existe a parte da troca de combustível da frota de ônibus, existe a parte de você vigiar a emissão de gases de efeito estufa, tanto do automóvel como da frota de diesel. Então, a inspeção veicular está dentro do processo, né? E houve aquela implantação da inspeção veicular, toda aquela celeuma, aquela polêmica, acabou sendo retirado, certo? Agora, talvez ela possa acontecer de uma forma mais parcimoniosa. Como, por exemplo, a frota de diesel. Eu conversei com o pessoal do SP Urbano. Lá. Eles disseram que já fazem inspeção. Eles falaram, então nós temos que ver... SP Urbanos, as empresas de ônibus. As empresas de ônibus falaram que já fazem inspeção nas garagens da frota de ônibus. Então nós temos que ver
exatamente como eles estão fazendo, o que é tal. As outras frotas, quem tem frota de caminhão, etc. Porque o diesel, ele é o vilão maior. Ele é o vilão maior, porque a poluição particulada, ela está muito mais, quase que 90% no diesel. Então, o diesel tem que ser... E aí eu estive conversando também com o futuro secretário já anunciado de transporte, e ele também ele está a fim de... A Ecofrota foi parada, né, aquela mistura do biodiesel. É uma maneira de reduzir a poluição, então, né? Isso aí tem que ver direitinho, né, porque eu não consigo formatar para você agora, vai, não vai. A gente está tomando pé da situação e tudo. Deixa eu fazer uma correção aqui. Eu falei que a nossa participante era a Bia Figueiredo. É Bia Figueira, perdão. Bia Figueira, o nome dela aliás, nós salvamos a Figueira da Praça Vila Boim, viu, Bia? Ela estava com mosca branca, a população se juntou, ela ia ser decepada, nós não deixamos um dia, as motosserras se afastaram e contratamos com dinheiro nosso, entramos na vaquinha, para tratar. A Figueira está se recuperando, está quase curada, Bia. Vereador, eu queria que o senhor falasse, por favor, antes da gente terminar, quais são as outras 4 prioridades? Eu não fiz essa pergunta para o senhor. Você falou que a arborização é uma delas e que são 5. Quais são as 4? Então, você pode só citar rapidamente? A água é uma questão importante, né? A questão do ar é uma questão importante, a árvore é uma questão importantíssima, a educação ambiental, a Secretaria tem um departamento chamado Uma Paz. Eu acho que nada poderá ser feito, por mais que o prefeito tenha vontade, o secretário, a equipe, se a população de São Paulo, organizada, a imprensa, o munícipe não tiver afim de não quebrar a árvore, não tiver afim de não jogar a coisa, entendeu? Essa é uma outra questão fundamental, educação ambiental, nós queremos, porque isso não é caro, é possível, com as escolas. Limpeza de córregos também, não, né? A limpeza de córregos é a questão da água, que eu te falei, a recuperação dos córregos e também as margens das represas. Isso aí o prefeito já disse que está muito afim, aliás, ele já tomou várias iniciativas no sentido de implantar essa questão. E por último, a reciclagem de lixo. Aumentar, é muito baixo ainda, aí é uma né? questão de honra, é baixo pelo poder público, dá uns 6, 7%. Tem muita gente em São Paulo reciclando que a prefeitura nem sabe. Condomínios. Dá para estipular uma meta de quanto então, chegar? Não, nós temos que juntar todos os nossos trapinhos, ver tudo que cada um está fazendo, chamar aqueles que já fazem a reciclagem, empresas estão fazendo e tal, e é tudo muito solto, e ver o que já faz, e aí a gente dá um norte. Por exemplo, tem uma máquina de reciclar madeira lá na cooperativa do Sesc Itaquera, uma máquina enorme, poderosíssima, que está parada há 2, 3 anos, embora eu tenha feito todo o empenho. Sabe por que a máquina está parada? Porque não permite de ligar o fio da máquina na tomada de luz. Porque não alcança? Não é que não alcança. Tem que ter um procedimento administrativo, uma ordem burocrática para a cooperativa puxar o fio e ligar lá, fazer uma caixa de força, porque a máquina é grande. Está há 2 anos parada e nós podíamos estar reciclando milhares e milhares de toneladas de madeira. Eu tenho inclusive uma lei que é de reaproveitamento de madeira de poda de árvore, que não está sendo devidamente cumprida. E não dá para jogar madeira no aterro. A gente tem que fazer de uma maneira que uma máquina como essa esteja em todo canto, porque isso é rentável, a cooperativa ganha dinheiro reaproveitando madeira que vai embora para o aterro. Não dá para jogar madeira no aterro. Madeira você faz cavaco para tocar padaria, para tocar, e faz também briquete, para o cara fazer carvão, fazer churrasco dentro de casa, 6 vezes mais energético do que o carvão de mata. Legal. Bom, vereador, eu queria agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Vou fazer uma última pergunta. Desculpa de falar demais. Imagina, uma última pergunta que eu vi no seu site hoje, achei curioso. O senhor disse que abolir a gravata em São Paulo. O prefeito Dória disse que ninguém precisa usar gravata. O senhor já está sem gravata e não vai precisar usar na prefeitura. Contribui com o aquecimento global, é isso? Não, isso foi uma notícia. Isso não foi eu que disse, foi uma notícia que saiu, eu reproduzi, né? Mas a gravata é o seguinte, eu me sinto assim bastante incomodado com a gravata, porque a gravata para um homem é uma coisa que aperta, é uma coisa que desconforta, né? Veio essa questão do prefeito de que ele não exige, ele não queria que os seus auxiliares fossem para as reuniões de gravata e tal e coisa e tal. Então, para mim, veio dentro... E a relação com... Não, é por
É por causa menos ar-condicionado, é isso? Menos ar-condicionado, menos gasto de energia, menos... enfim, tudo que você tiver de simplificação no seu consumo pessoal, você ajuda a diminuir emissão de gases de efeito de estufa, inclusive a gravata. Isso foi mais uma coisa de brincadeira que alguém fez e eu reproduzi também, assim, de forma bastante assim despretensiosa. Tá bom, muito obrigada pela sua presença, boa sorte a partir do ano que vem. Eu que agradeço, espero ter sido útil a vocês. Muito obrigada. Um abraço. Boa tarde, bom dia a todos, obrigada.